Então, dando continuidade, a área de conhecimentos específico 1, conhecimentos numéricos. Hoje a gente vai ver regra de 3 e porcentagem. Também é um assunto que não só cai muito na prova do Enem, mas em qualquer concurso público a nível de primeiro ou segundo grau. Então, vamos começar definindo grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implicar na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar uma, a outra também dobra. Se eu reduzir uma pela metade, a outra também vai ficar reduzida pela metade. Que tal um bolo para a hora do café, né? Então tem uma receita aí de bolo, tá? Aqui a lista de ingredientes. Se eu quiser aumentar ou diminuir a receita desse bolo, eu devo usar quantidade de ingredientes proporcional à receita original, tá? Então, se eu dobrar uma, a outra deve dobrar. Se uma cair pela metade, a outra também vai cair pela metade. No caso aqui, ó, dobrando a receita, se na receita original usava 3 xícaras de trigo, aqui eu vou usar 6. Então eu dobro todos os ingredientes, ou seja, eu altero a receita na mesma proporção. Então, dobrando a quantidade de um dos ingredientes, todas as outras quantidades devem dobrar. Essas grandezas, elas são 2 a 2 diretamente proporcionais. De um modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x da outra for constante. Ó, 6 por 3, 2, 4 por 2, 2, 8 por 4, 2, 2 por 1, 2, 2. Então, é constante. Exemplo. Sócios A, B e C resolveram abrir uma pizzaria. O primeiro investiu R$30 mil, o segundo R$40 mil e o terceiro R$50 mil. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu R$24 mil. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, quanto recebeu cada um? Então, a gente vai indicar aqui A, B e C as quantias em milhares de reais recebidas pelos sócios A, B e C, respectivamente. Então, se eu somar A mais B mais C, tem que dar os R$24 mil, tá? Lembrando que aqui está em milhares de reais. Chama essa equação de 1. Tá? Vou fazer a proporção aqui para cada quantidade inicial investida. Então, A está para 30, B está para 40, C está para 50, e essas divisões, como elas são diretamente proporcionais, elas vão ser igual a um K, que é uma constante de proporcionalidade. Lembra, lá na receita, a constante lá era 2, o K era 2. Beleza. Bom, assim, ó, o A vai ser 30K, quando eu igualar, o A sobre 30 a K, passo 30 multiplicando, o A é 30K. O B, ó, 40 vezes K, 40K. E o C, 50 vezes K. Então, aqui tá os valores A, B e C. Substituindo isso daqui na primeira equação, eu tenho que 30K, que é o valor do Azinho, 40K do Bzinho, 50K do Czinho, igual a 24. Somando tudo aqui, 120, igual a 24. Isolo o K, passo 120 dividindo. Simplifiquei, olha, por 24 dá 1, por 24 dá 5. Então, K igual a 1/5. Então, eu posso agora estabelecer quanto cada um vai receber só multiplicando a respectiva quantia por 1/5. Então, logo, a primeira, que é 30K, vai ficar 30 vezes 1/5, que é 6. Como está em milhares de reais, 6 mil. A segunda
40 vezes 1/5 dá 8. E a terceira, 50 vezes 1/5 dá 10. Portanto, o A recebeu 6.000, o B recebeu 8.000 e o C recebeu 10.000. Está aí uma aplicação de grandezas diretamente proporcionais. Alguma pergunta? Beleza, então vamos prosseguir. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Então, a partir que eu aumente a primeira grandeza, a outra vai diminuir na mesma proporção. Isso quer dizer que se eu dobrar a primeira grandeza, a segunda vai reduzir pela metade. Se eu triplicar a primeira grandeza, a segunda vai reduzir-se a 1/3. E assim por diante. Quando isso acontecer, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Um trem leva 3 horas para ir da cidade A até a cidade B, viajando a 30 km por hora. Estuda-se a compra de um trem novo que viaja a 90 km por hora. Em quanto tempo fará o percurso? Só para a gente ter a ideia, né? Um exemplo bem simplesinho. Então aqui, ó, eu tripliquei a primeira grandeza, o que quer dizer que a outra vai ser reduzida a 1/3. Então, se eu multipliquei essa por 3, a outra eu vou dividir por 3. Por quê? Tempo e velocidade são duas grandezas inversamente proporcionais. A partir de que eu aumente a velocidade, quando eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Se eu diminuir a velocidade, o tempo gasto vai aumentar. Tá? Então, no caso aqui, ó, vai ser uma. Então, logo um novo trem vai fazer o mesmo percurso entre as cidades A e B em apenas 1 hora. De um modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto da medida y de uma e a correspondente x da outra for constante diferente de zero, isto é, y vezes x foi igual a k. Esse k é uma constante diferente de zero. Está caindo aqui o ponto. Se x e y forem inversamente proporcionais e y for diretamente proporcional, nesse caso é a mesma coisa que dizer que ele é diretamente proporcional ao inverso da outra grandeza. Tá? Bom, 3 máquinas levam 2 horas para produzir 1.000 peças. Se o número de máquinas for inversamente proporcional ao número de horas para produzir o mesmo lote de 1.000 peças, quanto tempo será necessário para produzir o lote com 4 máquinas? Então, se eu chamar de T o número de horas para produzir o lote com 4 máquinas, como o número de máquinas e o tempo de produção são inversamente proporcionais, a gente vai ter o seguinte, ó, T vezes 4 igual a 2 vezes 3. Então, 4T igual a 6, no caso, né? Passando 4, eu vou ficar com 6 dividido por 4, que dá 1,5. Ou seja, 1h30. Tá? Então, tá aí um exemplo aí de duas grandezas inversamente proporcionais. Bom, definido grandezas direta e inversamente proporcionais, agora a gente define regra de 3, que é um processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos 3 termos e se procura o valor do 4º termo. Então, na regra de 3, eu conheço 3 termos e estou à procura de um 4º valor desconhecido. Uma regra de 3 simples, quando você utiliza apenas, quando há apenas, no caso, né, 2 grandezas envolvidas, e é composta quando há mais de 2. Um exemplo aqui. Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Ora,
o metro de tecido e o número de camisas produzidas são diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumento a quantidade de tecido, eu vou aumentar a quantidade de camisas confeccionadas. Então, são exemplos de duas grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, aqui, ó, 18 metros fazem 12. Para fazer 16, eu vou precisar de quantos metros? Então, como são duas grandezas diretamente proporcionais, eu coloco aqui os sentidos da seta, elas vão ter o mesmo sentido. Para que servem as setinhas? Para me escrever a proporção. Então, já sei que aqui eu vou colocar 12 dividido por 16, e aqui eu vou colocar 18 dividido por x. E estabeleço aqui a proporção. 12 sobre 16, 18 sobre x. Faço o produto cruzado, 12 vezes x, 2x, 18 vezes 16. Aqui dá 288, e isolando o x, eu passo 12 dividindo. E 288 dividido por 12 dá 24. Certo? Então, para confeccionar 16 camisas, eu vou precisar de 24 metros de tecido. Então, um exemplozinho bem simples aí de uma regra de 3 simples. E uma regra de 3 diretamente proporcional. Logo, gastará 24 metros, né? Tecido. Um outro exemplo, Vanessa dirigindo seu carro com uma velocidade de 80 km por hora, demora 27 minutos para ir de um local ao outro. Para percorrer essa mesma distância em 36 minutos, quanto deve ser a velocidade do seu carro? Ou qual deve ser a velocidade do seu carro? Olha, os dados do problema são que, com a velocidade de 80 km, ela faz em 27 minutos. Para fazer em 36, qual é a velocidade? Então, ela aumentou o tempo aqui. Ó. O que isso quer dizer? Tá, ó, a 80 km por hora, ela faz em 27 minutos. Se aumentou o tempo, é porque vai diminuir a velocidade. Então, a partir do momento que eu aumento uma, a outra grandeza diminui. Portanto, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, por isso o sentido da seta é uma para cima e outra para baixo. Então, já sei que aqui eu vou escrever x sobre 80, e aqui eu vou escrever 27 sobre 36. Tá? Faço o produto cruzado, 36 vezes x, 36x, 27 vezes 80. Esse resultado dá 2.160, isolando o x, passo 36 dividindo 60. Então, ela vai precisar reduzir a velocidade para 60 km por hora. Então, se ela reduzir a velocidade para 60 km por hora, ela vai fazer o mesmo percurso em 36 minutos. Então, dois exemplozinhos aí, uma de direta e essa aqui de inversamente proporcional. Bom, vamos cair no Enem essa primeira parte, né? Ó, 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$1 milhão de reais. Independentemente do valor, cada um investiu nesse primeiro momento, eles decidiram, né? Resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3. Então, cada um contribuiu com uma terça parte. Algum tempo depois, o quarto sócio entrou para a sociedade e os outros 4 juntos investiram 800 mil, ou seja, cada um investiu 200. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir um montante de 1.800.000, obtido com uma venda, de modo proporcional à quantia investida por cada um dos sócios. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais, respectivamente, receberam? Então, está preocupado só com os 3 sócios iniciais. Aí as alternativas, né?
Então, o investimento dos 3 sócios foi 1/3 de 1 milhão. Aí depois eles investiram mais 200. Resolvendo essa fração, eu vou ter, multiplicando aqui o 3 por 200, vai dar 600. Somando, dá 1.600 por 3. Então, vou ter esse resultado aqui. Aí, cada um dos 3 vai receber essa quantia dividido por 1.800. Então, o resultado dessa divisão vai dar o percentual que cada um recebeu. Tá? Então, aqui, 1.600 dividido por 3, para dividir uma fração pela outra, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 1 dividido por 1.800.000. Bom, aqui eu cortei aqui todos os zeros e simplifiquei, tá? Então, ficou 8 sobre 27. E, fazendo essa divisão, dá 0,2962, que dá aproximadamente 29,62%. Tá? Então, os 3 sócios iniciais receberam, cada um, 29,62%. E o outro sócio? Vou pegar a quantia que ele investiu e dividir pelo 1.800.000. Corta 5 zeros, fica aqui 2 sobre 18, que dá 1 sobre 9, que quando eu dividir vai dar 0,111111, que é aproximadamente 11,11%. Portanto, os 3 iniciais receberam 29,62 e o quarto sócio, 11,11. Qual a alternativa? Alternativa A. Então, aqui é o que eles chamam de divisão diretamente proporcional. Tá? Que eu estou trabalhando com grandezas aí diretamente proporcionais. Então, a resposta aí é a letra A. Essa questão caiu no Enem de 2019, a questão 155. Essa outra questão, do mesmo Enem, a 156. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa que cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto de 3 máquinas é de R$ 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será, inversamente proporcional. Então, o primeiro exemplo foi de diretamente, e esse aqui é de inversa. A idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso, respectivamente, né? Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade de uso? Ou seja, isso aqui, que ele quer saber. Então, estabelecendo aí as grandezas, né? Eu vou chamar A, B e C, os valores pagos em reais às empresas. E 2, 3, 5, os respectivos anos de cadastro. Então fica, como é inversamente proporcional, e a primeira é meio, então A sobre 1/2. B sobre 1/3, C sobre 1/5. Tá? É inversamente proporcional. Beleza. Bom, aqui a gente já viu no primeiro vídeo que a soma desses 3 está para a soma desses 3, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, A mais B mais C, dividido por essa soma, cujo MMC aqui é 30, de 2, 3 e 5, aí eu divido, 30 por 2, 15, 15 vezes 1, 15. 30 por 3, 10, 10 vezes 1, 10. 30 por 5, 6, 6 vezes 1, 6. Somando aqui, dá 31 por 30. E para dividir uma fração pela outra, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Dá 31 sobre 30, fica 30 sobre 31.
Aqui dividindo 31 mil por 31 vai dar 1.000. E 30 vezes 1.000, 30 mil. Aí agora eu posso dizer quanto vai receber cada um das empresas contratadas pela sua respectiva máquina, né? Como ele quer só dar C, e a C é essa aqui, ó. C sobre 1/5. Se eu dividir isso aqui, vai dar 5C. Então, 5C igual a 30. Passo 5 dividindo. 30 dividido por 5 dá 6. Né? 30 mil dividido por 5 vai dar 6 mil. Logo, o proprietário da máquina C, que é a que tem mais tempo de uso, vai receber 6 mil reais. Então, essas questões envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais não caem só no Enem, caem em muitos concursos públicos, inclusive a nível de terceiro grau. Então, está complicado. Logo, a resposta é a letra B, né? Aqui do Enem de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado por 4 ou em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao já existente. Aí ele quer saber a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Aí aqui eu vou estabelecer as grandezas que eu estou trabalhando, né? Capacidade em metros cúbicos, 90, aí na segunda situação 500. Para a primeira eu tenho 6 ralos, é a outra que ele vai querer saber, e usando 6 ralos na primeira, ele leva 6 horas, e na segunda 4 horas. Agora eu vou estabelecer o sentido, né, quais são os pares que são direto ou inversamente proporcionais. Então, a quantidade de ralos ela é inversamente proporcional a quantidade de ralos e o tempo, né? Então, aqui eu vou escrever assim, ó, 6 sobre x igual 90 sobre 500, 4 sobre 6, peraí. Aqui, 90 sobre 500, 4 sobre 6. Aqui eu vou multiplicar, tá, pessoal? Olha, já coloquei, não era para mim ter feito isso. Mas aqui é multiplicação, ó, 4 vezes 900 vezes 4 e aqui 600 vezes 50. Tá? Simplificando aqui, ó, eu tiro 2 zeros, fica 9 sobre 5. 2 sobre 3. Poderia simplificar ainda mais, mas aqui eu coloquei 18 e aqui 15. Multipliquei 9 vezes 2 é 18, 5 vezes 3, 15. Multipliquei em cruz, aqui dá 18x, aqui dá 90. Isolando o x, eu vou ter 90 sobre 18, que dá 5. Então, logo, eu vou precisar de 5 ralos. É mais uma. Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias. Caso utilize 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo, que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo que opera 12 horas por dia e colhe 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias?
Então, aí estabelecendo as grandezas, eu tenho máquinas, dias, hora, dias, e aqui é hectares, tá? Hectares, hora. Aqui, deveria ser um Czinho aqui. Beleza? Agora eu vou estabelecer aí o sentido das grandezas. Ora, máquinas vai ser inversamente proporcional ao número de máquinas, né? Porque se eu aumento uma, a outra grandeza vai diminuir. Se eu aumento o número de máquinas, o número de dias diminui, por isso inversamente. Se eu aumento o número de máquinas, o número de horas também. E aqui também. Tá? Então, ela é inversamente proporcional a esses outros três pares de grandeza. Então, já sei que aqui eu vou escrever x sobre 20. E as outras não, 120 por 100, 10 por 12, vou escrever normal. Aqui em cima é multiplicação, aqui também, tá? Ó, 120 vezes 10, 1.200, e 100 vezes 12, 1.200 também. Beleza? Bom, portanto, né? Aqui corta, corta, vai dar 1, né? Então, eu vou ficar com x sobre 20 igual a 2 sobre 4. Portanto, 4 vezes x, 4x, 2 vezes 20, 40. Então, isolando o x, passo o 4 dividindo, x igual a 40 dividido para 4, que dá 10. Portanto, letra B. Então, antes de começar a porcentagem, essa primeira partezinha foi regra de 3 e grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcionais, tá? Alguma pergunta até aqui? Sim, eu poderia explicar mais uma vez a parte da regra de texto composta, porque eu sempre fico perdida nessa parte. Beleza. Olha só. Qual é a diferença da regra de 3 composta? Vai aparecer mais grandezas aqui. Nesse caso aqui, apareceu bem mais, não foi? Mas o que eu tenho que ter em mente? Estabelecer os pares de grandezas que são direto ou inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, número de máquinas e dias são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo o número de máquina, eu aumento o tempo. Entendeu? Portanto, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu coloquei o sentido da seta dessa aqui para cima, da outra vai ser para baixo. Só para me lembrar que elas são inversas, tá? Também aqui, ó, máquinas para horas vai ser também inversamente proporcional. Porque se eu aumento o número de máquinas, eu diminuo o número de horas. Se eu diminuo o número de máquinas, eu vou aumentar o número de horas. Portanto, se essa está para cima, essa vai ficar para baixo. Máquinas e hectares também. Porque se eu aumentar o número de máquinas, e aqui está hectare e hora. Tá? O que é que vai dar a inversibilidade é aqui o tempo, tá? É o tempo. Porque aqui é hectares por hora. Portanto, vai ser inversamente proporcional também ao número de máquinas. Aí como é que eu vou escrever? Do jeito que está aqui. Aqui está de baixo para cima, então eu vou pegar x sobre 20. Cadê a canetinha? Então eu vou pegar x sobre 20. Coloquei aqui. As outras não, então vou colocar do jeito que está. 120 sobre 100, 10 sobre 12, 2 sobre 4. Essas três aqui, que são diferentes das variáveis, elas vão estar numa multiplicação. É isso que difere a regra de 3 composta. Os outros pares de grandezas, eles vão estar se multiplicando. Tá? Então aqui vai ser 120 vezes 10 vezes 12, e aqui 100 vezes 12 vezes 4. Por que eu fiz a multiplicação desses dois? Porque vai dar a mesma coisa, eu posso cancelar.
Posso cancelar o 1.200 com 1.200. Aí eu ficaria só com x sobre 20, 2 sobre 4. Simplificou muito, né? E aqui, ó, 4 vezes x, 4x, 2 vezes 20, 40. Isolo o x, 40 sobre 4 dá 10. Então, basicamente, é isso, tá? Eu vou verificar o que eu quero saber. Aí eu pego aqui onde eu quero saber e vou comparar com as outras, se são 2 a 2, né? Se são diretas ou inversamente proporcionais. Como é que eu sei que são inversamente proporcional? Quando eu aumentar o número de uma ou da outra diminuir. Se eu diminuir o número de uma ou da outra, aumenta. Aí, nesse caso, aí eu vou ter duas grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, se eu aumentar o número de máquinas, vai diminuir o número de tempo, número de dias. Então, elas são inversas. Se eu diminuir o número de máquinas, o que vai acontecer com o número de dias? Vai aumentar. Para diminuir o número de dias, aqui eu teria que aumentar o número de máquinas. Beleza? Ok, professor, muito obrigada. Porcentagem. Bom, os dados que eu usei para fazer isso aqui foi de ontem. Hoje é 8, foi do dia 7. Tá? Considere a quantidade de vacina aplicada no estado do Pará até o dia 7/10 de 2021. E aqui eu estou me referindo à quantidade de vacinas de quem recebeu a segunda dose, né? Tinha que explicar melhor aqui, não é só a quantidade de vacinas aplicadas. Então, aqui é a quantidade de pessoas que receberam a segunda dose. Seria aqui, tá? Bom, Pará tem uma população de aproximadamente 8.777.760 habitantes. E até o dia 7, a segunda dose tinha sido aplicada para 2.857.161 pessoas. Verificamos que a razão entre o número de vacinas aplicadas e a sua respectiva população é isso aqui. Ó. Então, a razão entre as vacinas aplicadas e a população do Pará, a razão é essa. Quantos por cento é isso da população? É isso que eu quero saber. Então, isso é igual a x%. Então, multiplicando em cruz aqui, ó, 100 vezes isso, dividido pela população. Então, esse x, que é o que eu quero saber, né? X%, ele vai ser essa multiplicação dividido pela população. Dá isso daqui, dividido. Para multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então, dividido pela população, deu 32,55. Logo, x é 32,55. Portanto, essa fração vai ser 32,55 sobre 100, que é 32,55%. Então, até o dia 7 de outubro, 32,55% da população do Pará tinha sido completamente imunizada. Tá? Então, a essa razão, cujo denominador é 100, eu chamo de porcentagem. Então, o que seria a porcentagem? Uma razão cujo denominador é 100. Ela pode ser expressa dividindo o numerador por 100. Essa é a maneira habitual. 3 por 100, 0,03. 3%. Ó, aqui, 27,5 por 100. Em decimal, 0,275. A porcentagem pode ser utilizada quando queremos expressar alguma quantidade como porcentagem de um valor. Suponhamos que um produto custava R$80, foi vendido com desconto de 5%. O desconto de 5% sobre 80 vai corresponder à divisão do preço sobre 100 tomado 5 partes. Mas na prática, o que a gente faz é multiplicar a porcentagem pela quantidade. Aí aqui, ó, 5 vezes 80, 400, dividido por 100 dá 4.
Então, o desconto foi de R$ 4. De um modo geral, para calcular a porcento de X, corresponde a multiplicar A sobre 100 por essa quantidade X. Aqui, ó, 5 sobre 100. Como essa razão tem um denominador 100, ela é chamada de razão centesimal percentual. Por que eu estou explorando isso? Porque na maioria dos cálculos é conveniente para mim escrever 5 sobre 100. Por quê? Porque eu posso cortar zeros e diminuir o cálculo. Então a gente pode representar 5 por 100 por 5% e ler esse 5%. Aqui, ó. 7 por 100, 7%, 3 por 100, 3%. Tá? Isso que é porcentagem. Bom, converta a fração 3/4 em uma razão para uma razão centesimal. Ó, e depois diga qual coloca também na forma de porcentagem. Então, 3/4 equivale a quantos por cento? Então, igual. Multiplico em cruz, ó, 4x, 3 vezes 100, 300. Isolo x, 300, o 4 passa dividindo. 300 dividido para 4 dá 75. Então, 3/4, ó, o x não é 75? Então, coloco 75 aqui, ó. 75 por 100, que é 75%. Então, 3/4 equivale a 75% de qualquer valor. O 2/5 equivale a quantos por cento? Eu faço 2/5 igual a x por 100. Multiplico em cruz, 5x igual a 200, passo 5 dividindo, então o 2/5 equivale a 40 por 100, ou 40%. Outros exemplos. Converta as razões abaixo para a forma decimal, arredondando para 4 casas decimais, quando for o caso. E, em seguida, coloque-as na forma de porcentagem, se possível, use uma calculadora. Vou fazer só essa aqui, tá? Então, vou dividir 3 por 4. Ó, a gente até fez, dá 0,75. Ó, décimo centésimo. 2 casas decimais, 2 zeros. 75 sobre 100, que é 75%. Então, a gente faz a mesma coisa aqui para o restante. Algumas aplicações. Ó, o salário de Felipe é de R$ 2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual o salário de Renato? Corresponde a 85%. Ou seja, quanto é 85% de 2.000? Então, eu multiplico a razão pelo 2.000 e eu vou ter o valor. Tá? 85% vezes 2.000. Aqui eu cancelo. Ó. 2 zeros, 2 zeros. Ficou o quê? Ficou 20 vezes 85. Tá? E isso dá 1.700. Então, 85% de 2.000, que é o salário de Renato, é 1.700. Uma outra maneira era eu multiplicar o decimal pelo 2.000. 0,85 vezes 2.000 me daria o 1.700 direto. E aqui é fácil de fazer, tá? Ó, 2 vezes 5. Tu multiplica, né? 2 vezes 5, 10. Leva 1. Aí, 2 vezes 8. Vou abrir o quadro, né? Rapidinho, porque eu fui olhar o outro vídeo, ficou muito grande, por isso que eu tô... Deixa eu abrir primeiro também, né? Deixa eu abrir aí o quadro, tá? Deveria ter aberto antes, mas depois eu volto para cá, tá bom? Eu ia fazer essa multiplicação para a gente ver como funciona, né? Como é simples fazer, mesmo se trabalhando com decimal, tá? Uma outra questão
O investidor comprou um terreno por 15 mil e vendeu um ano depois por 18.750. Qual foi o lucro em porcentagem? É o que tu vai fazer. Ó. Quer saber qual foi a porcentagem de lucro? Tu diminui esse desse, o resultado tu divide por 15 mil. O lucro ó, foi 3.750. Tu vai pegar isso e dividir pelo preço anterior. Dá 0,25 ou 25%. Então, o lucro em porcentagem foi de 25%. Então, eu quero saber, eu pego ó, esse menos o anterior, vou estabelecer aqui o que foi que ele ganhou, né? Aí eu quero saber quantos por cento é isso aí. É só dividir pelo anterior e multiplicar por 100. Porque quando eu divido, aqui dá 0,25. Quando eu multiplico por 100, vai dar 25. Ou seja, 25%. E 0,25, décimo centésimo, também é 25%. Dá para você enxergar. Em um curso de biologia, a razão, aqui é uma questão um pouquinho mais elaborada, tá? Em um curso de biologia, a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 2/5. Em relação ao total de alunos, qual a porcentagem de homens? Então, seja X o número de homens e Y o número de mulheres. Logo, o total de alunos vai ser X mais Y. Se ele me desse o total de aluno, tranquilo, usava uma daquelas primeiras propriedades lá de razão e proporção. Né, que era esse mais esse, sobre esse, era igual a isso mais esse, sobre 5. Mas aqui não, né? Então, eu vou ter que fazer por parte. Então, X sobre Y, e diz que está para, assim como 2 está para 5. Multiplico em cruz, aqui fica 5x igual a 2y, então o x é igual a 2y sobre 5. Esse resultado aqui dá 0,4y. Tu dividir 2 por 5, dá 0,4. Chama essa equaçãozinha de 1. Para sabermos o total, esse total aqui, ó, de x sobre x mais y, basta substituir esse valor aqui. Tá? Então, isso aqui não é o x, ó. Então, aqui eu boto 0,4y. E aqui também 0,4y. Então, aqui embaixo fica 0,4y mais um y, que dá 1,4y. E fazendo essa divisão, 0,4 por 1,4, dá 0,2857, ou 28,7%. Aqui, ó. Se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar 28,57, tá? Portanto, 28,57% é o percentual. Uma corrente de ouro cujo preço é 360 é vendida com desconto de 15%. Qual o preço após sofrer o desconto? Duas maneiras também. Primeiro eu calculo o desconto, tá? 15% vezes 60, 360, que dá 54, e subtraio, né? 360 menos 54, logo eu vou pagar 306. Então, esse aqui é o preço com desconto. Uma outra maneira, já que o desconto foi de 15%, é eu multiplicar o 360 direto por 0,85. Então, quando eu multiplico 0,85 vezes o 360, vai dar o 306. Mas do mesmo, né? Falar sobre fator de atualização. Ora, o fator de atualização ele é a razão de dois valores de uma grandeza tomada em tempos diferentes. Então, na divisão desses dois valores, ou eles vão ser igual a 1, aqui não houve alteração, né? O A vai ser igual a B, ou ele é maior que 1, aqui houve aumento, e aqui houve uma redução. Então, no caso da divisão resultar no número, ou em números maiores do que 1, como é esse caso aqui, podemos entender o resultado de duas formas diferentes. Aqui, olha, deu 1,05, quer dizer que teve um aumento de 5%. Então, o A é 5% maior do que B.
A segunda maneira é que o A é 105% do valor de B. Portanto, 5% maior. Se esse resultado for um número menor que 1, também a gente vai entender de duas maneiras. Ou A é 10% menor do que B, ou A é 90% do valor do B. Portanto, 10% menor. Então, assim, para mim saber, nesse contexto aí, né, se esse fator for maior que 1, então, esse fator de atualização vai ser 1 mais a taxa. No caso lá foi 1, qual foi a taxa? 5%. Então, por isso que deu 1,05. Se eu quero saber a taxa, é só isolar o I aqui. Ó. Esse 1 passa para lá, diminuindo. Então, o I fica F menos 1. Tá? Se for menor que 1, então passa também, o I é 1 menos F. É diferente, tá? Bom, nesse caso aqui, ó, deu 1,05. Então, I, ó, F menos 1. Então, aqui é o fator, menos 1. O resultado disso aqui, 0,05, é a taxa. 5 por 100 ou 5% maior. No caso aqui, ó, deu um número menor do que 1. Então, I vai ser 1 menos o fator. Então, 1 menos 0,90 dá 0,10, que é 10 sobre 100, que é 10%. E é assim que eu calculo. Como é que eu calculo esse fator? Eu divido o valor novo pelo valor velho. Divido o valor novo pelo valor velho. Se o resultado for maior que 1, teve aumento. Se o resultado for menor que 1, teve desconto. Se o resultado for igual a 1, não houve alteração. Tá? Então, quando ele fez essa divisão aqui, deu maior que 1. Então, teve aumento. De quanto? 5%. Deu menor que 1. Então, teve um desconto. De quanto? De 10%. Tá? Então, pega o valor novo e divide pelo antigo valor. Bom, isso aqui cai muito, né? Tipo assim, como é que cai lá? Teve um aumento de 10% no segundo mês, de 12% no terceiro mês, de 15%. Quantos por cento de aumento teve nesse trimestre? Então, aumento ou desconto sucessivo, você vai fazer a multiplicação dos fatores de atualização. Então, você multiplica o F1 vezes o F2 vezes o F3, quantos aparecerem, tá? O resultado é o fator acumulado, tá? Aqui, caiu no vestibular da Unesp em São Paulo. A taxa de inflação de janeiro foi de 6% e a de fevereiro foi de 5%. Então, a taxa de inflação do bimestre é de, no primeiro eu vou ter 1, eu vou ter 1,06, tá? 1 mais a taxa aqui, é o fator. 1,06, 6%. No segundo, eu vou ter 1 mais 0,05, que é 1,05. Então, tá aqui o fator 1 e o fator 2. Quero saber o fator acumulado, eu multiplico o F1 vezes o F2. Então, nesse caso aqui, 1,06 vezes 1,05. O resultado deu 1,113. Tá? Se eu quero saber a taxa, eu subtraio de 1, então vai ficar 0,113, né? Que dá 11,3%. Tira esse 1 aqui, porque tu subtrai lá de 1. Então, décimo centésimo. Então, como é? Por 100, avanço 2 casas decimais. Então, 11,3%. Esse aqui foi o fator acumulado. Aí eu ia lá, marcaria a letra D de dado. Entenderam aí o fator de atualização? Como cai isso daqui? Aí a pessoa quer multiplicar 6 vezes 5, 30. Não, e às vezes até tem um 30 aqui. Tá? Tem que colocar esses dois em decimais, tá? O fator é 1 mais a taxa. 1 mais 6%, 1 mais 5%.
Só que a taxa, tu vai colocar ela em quê? Em decimal. 6% é 0,6. E 5% é 0,05. Tá? Então fica 1,05. Então, multiplicando os dois, dá 1,113. E a taxa de inflação vai ser 11,3%. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% de seu valor. Terminada a liquidação, pretende voltar aos preços originais. De que percentagem deverão ser acrescidos os preços da liquidação? Então, assim, ó, se deu um desconto de 20%, é porque só ia pagar o quê? 80% do valor. Ele quer saber o F2. Então, o fator acumulado é F1 vezes F2. E ele quer que tu volte isso para o preço original, que é o 1, que é o preço total, 100%. Tá? Se 80% em decimal é 0,18, 100% é 1, tá? Então, aí tu multiplica 0,80 vezes F2. Isola o F2, passa o 0,8 dividindo, e isso daqui dá 1,25. Ou seja, né, quer saber a taxa, subtrai isso de 1, né? Então, o I é 0,25%. Beleza? Então, a taxa que tu vai ter que aplicar para voltar ao valor inicial é 25%. Alternativa B. E aqui, para terminar essa parte aí, inflação acumulada. Então, tu multiplica, que era o que a gente estava fazendo, os fatores, lá no final tu subtrai de 1. Tu vai ter o percentual acumulado. Por exemplo, aqui uma taxa de trimestre, ó, primeiro 3,2, 4,1, 5,3. Qual vai ser a inflação acumulada do período? Aí, olha, 1 mais a taxa. 3,2 é 0,032. 4,1 é 0,041. Tá? 5,3 é 0,053. Isso menos 1. Então, multiplica aqui esses 3, ó, deu 1,131250. Quando tu tira o menos 1, vai ficar só a parte decimal. 0,131250. Multiplica por 100 ou avança duas casas. Ó. 1, 2, décimo centésimo. Então, isso aqui é 13,12% ou 13,125%, como tu queira colocar. Então, a taxa acumulada aqui foi 13,1250, ou 13,13, ou 13,12 para duas casas decimais. Como queira, tá? Então, aqui está bem detalhado. Ó. O 3,2 é o 0,032. O 4,1, 0,041. O 5,3, 0,53. Fazendo a multiplicação, deu esse resultado, subtraído de 1, vou ficar só com essa parte decimal. Multiplicando por 100, porque eu quero porcento, né, a porcentagem, ou então, nem preciso fazer essa multiplicação, só avanço a vírgula duas casas, 13,12. Para uma casa decimal, 13,1. Para duas, 13,13, ou 13,12. Já que aqui é par, aí tu mantém. Então, ó, muito cuidado, isso aqui cai muito em provinhas de concurso. Então, tu já sabe que a taxa acumulada é o produto delas, dessas N taxas. Aqui no caso tinha 3. E se eu quero saber a taxa, eu só subtraio o resultado de 1. Aí eu vou ficar com decimal. E para transformar em porcentagem, é só correr a vírgula duas casas. 13, eu já estou olhando lá para o... cadê aqui, né? Ó, deu 1,25. Eu já estou olhando para lá para o subtrair de 1. Deu 0,25. Então já sei, ó.
Quero transformar isso em porcentagem, corro a vírgula duas casas. Ó. 1, 2, 25. Onde é que tem 25%? Vou lá e marco. Aqui, né? A aplicaçãozinha, olha, um corretor de imóvel vendeu um apartamento por 350 mil. Sabendo que sua corretagem foi de 4%, quanto ele ganhou? Aplicação direta, né? Quer saber 4% de 350 mil. Então, 4%, cancelo 2 zeros, ó. Eu vou ficar com 4 sobre 3.500, que dá 14 mil. Tá? Um sapato é vendido por 120. Se o preço fosse aumentado em 30%, quanto passaria a custar? Ó, faço de duas maneiras. Calculo o acréscimo e somo com 120, ou multiplico direto por 1,3, que é o fator de atualização. Ó, 120 vezes 0,30, que é a taxa, né, deu 36. Aí eu somo 120 com 36, foi pago R$ 156. Ou, aqui, ó, 120 vezes 1,3 direto, tá? Porque às vezes o excesso de informação faz com que o aluno se perca. Então eu pego o preço, não é 30%, então eu multiplico por 1,30. O resultado vai ser o preço com aumento. Tá? 30%, 1,30. 15%, 1,15. Então, multiplicaria o 120, se fosse 15%, por 1,15. Se fosse 5%, por 1,05. E o resultado seria o preço atual. Mas do mesmo, uma questão de Enem, né? Que caiu na prova do ano passado, o Enem Digital. A gerência de uma loja de eletrônicos organizou um quadro, os dados de venda, na quantidade de preços unitários de celulares, impressoras e notebooks em um ano. Então tá aí, tabelinha. Para o ano seguinte, deseja-se arrecadar 10% a mais do que foi arrecadado naquele ano anterior, vendendo as mesmas quantidades de cada um desses três produtos, mas reajustando o preço, apenas o preço do notebook. Não, no caso aqui, ele só quer do notebook, né? Mas reajustando apenas o preço do notebook, o preço de venda a ser estabelecido para um notebook, para o ano seguinte em real, deverá ser igual a... Ele não quer o preço de cada um, ele quer só o preço desse, reajustado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou calcular esses 10%, né? Então, 300 vezes 300, mais 300 vezes 200, mais 200 vezes 900. Tá? Então, isso aqui deu... a primeira deu 90 mil, né? A primeira multiplicação. A segunda aqui deu 60 mil. A terceira, 2 vezes 9, 18. 180 mil. E foi arrecadado, né, 330 mil com a venda desses caras aqui, ó, nessas quantidades. Aí ele quer arrecadar 10% a mais. Quanto é 10% a mais do que é 330 mil? Basta multiplicar por 1,10 ou 1,1. 330 mil vezes 1,1 dá 363 mil. Beleza? E agora? Eu vou subtrair isso aqui de 330 mil. E como eu quero saber só do celular, vou dividir por 200. Tá? O resultado daqui vai ser o aumento do celular, não, do notebook. Vai ser o aumento do notebook. Então, fazendo essa subtração dividindo por 200, que dá 33, né, dividido por 200, corta zeros, ó, 2 zeros, 2 zeros, eu fiquei com 330 dividido por 2, que dá 165. Somado com 900, que era o preço anterior, então
o notebook vai ter que ser reajustado para R$ 1.065. Ou seja, letra D, né, de dado. Então, recapitulando, calculei o que ele apurou, né? Então, desse que ele arrecadou, né? Então, precisava multiplicar isso aqui, ó. Poderia abrir uma coluna aqui. Eu não resolvi não fazer tabela, porque eu acho que ia complicar mais. Então, fiz as somas aqui, ó. 300 vezes 300, 300 vezes 200, 200 vezes 900. E tu multiplica os valores e acrescenta os zeros. Ó. 3 vezes 3, 9. Quantos zeros tem? Ó? 2, 4. 4 zeros, 90 mil. Aí venho para essa. Ó. 3 vezes 2, 6. Acrescento 4 zeros. Ó. Dá 60 mil. Aí vou para essa. 2 vezes 9, 18. Acrescento os 4 zeros. Quanto isso dá? 180 mil. Aí faço a soma, deu 330 mil. E vou aplicar o que ele quer a mais, ó, 10%. Então, 1,1. 330 vezes 1,1, então ele quer arrecadar no próximo ano 363 mil. Aí, mas ele quer saber quanto é que eu vou reajustar só o notebook. Então, subtrai isso aqui disso. Dá 330 mil, foi o que aumentou, tá? Os 10% de tudo da arrecadação deu 33 mil reais. Para fazer isso daí proporcional só à quantidade de notebooks, eu divido por 200. Então, isso aqui dá 165 reais. Como ele custava 900, 165 mais 900, 1.065. Logo, o notebook vai ser reajustado para letra D, R$ 1.065. Então, é uma aplicação bem simples aí de fator de atualização. Então, é assim que cai no Enem. Então, mais uma aqui, também na questão 162 do Enem Digital do ano passado. Uma pessoa possui uma área de 300 metros quadrados e nela construiu uma casa utilizando 70% do lote para a construção da residência e o restante para a área de lazer. Então, se 70% foi para a construção da casa, então 30% ele vai utilizar na área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado da sua casa. Com isso, passou a dispor de um terreno formado pelos dois lotes, cuja área total passou de 300 metros quadrados para 420. E decidiu, então, ampliar a casa de tal forma que ela ocupasse, no mínimo, 60% da nova área. Portanto, a área de lazer vai ocupar 40% da nova área total, tá? Sendo o restante destinado à área de lazer. O acréscimo máximo que a região a ser destinada à área de lazer no terreno poderá ter, em relação à área que for utilizada para lazer no lote original em metros quadrados, é D. Aí eu vou fazer os cálculos, né? Olha, a área de lazer por ocasião da construção da residência era só de 30%, né? Então, vou multiplicar, ó, 30% vezes os 300 metros, dá 90 metros quadrados. Então, no antigo terreno, a área de lazer ocupava 90 metros quadrados. E agora? 40% de 420, né? 40% de 420. Então, a nova área de lazer vai ter, ó, corta esse zero com esse zero com esse. Ficou 4 vezes 42. Ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 168 metros. E agora eu vou fazer a subtração, né? Para ver quanto foi o aumento. Então, 168, que é uma nova, menos os 90 da anterior, então, 78 metros quadrados. Então, logo, a nova área de lazer vai ter a mais 78 metros quadrados. Letra C. Então, a resposta aí é a letra C. Tá? Então, aí mais uma questão aí, utilizando a aplicação direta de porcentagem, né?
E caiu no Enem 2020, questão 162. Questão 154 do Enem de 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juro composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202, primeiro pagamento. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá um valor de R$ 204,02. Para caracterizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Esses dois valores aqui já estão com um acréscimo, tá? Eu quero o valor original. Então, o primeiro, 1,01, que é a taxa, vezes o valor à vista, deu 202. Então, quanto era o valor pago sem o acréscimo? X vai ser igual o 202 dividido por 1,01. Esse cara passa dividindo. O resultado dessa divisão dá 200. Então, o valor à vista da primeira prestação, ou o valor financiado, foi de R$ 200. Para a segunda, eu vou ter, foi cobrado aqui, 10% durante 2 meses. Então, é 1,01 ao quadrado. Isso aqui já é até um spoiler da próxima, que é juro composto, né? Então, tu multiplica essa taxa, 1,01 vezes ele mesmo, dá 1,02. Então, dividindo 204,02 por 1,02, também dá 200. Logo, o valor era R$ 400, os 200 mais 200. Portanto, alternativa B. Então, o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as especificações, rende 2,7 litros desse produto, pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Opa! Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida a 80% de sua capacidade. Olha os dados do problema. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é D. Qual vai ser o número mínimo que ele vai utilizar, né? Então, vamos lá. Estou trabalhando agora com metros cúbicos. Só para a gente lembrar aqui, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de água, tá? Então, como é 0,3 metros, está aqui, cada uma dessas unidades tem 3 dígitos. Então, a vírgula estaria bem aqui, 0,3. Isso dá quantos decímetros cúbicos? 300. E como 1 decímetro cúbico é 1 litro de água, portanto, 300 litros. E ele quer que use 80% da capacidade. Então, 80% de 300, olha como fica bacana aqui. Corta esse zero daqui com esse. Lá em cima fica só 8. Aí corta esse zero aqui com esse. Fica 8 vezes 30. 3 vezes 8, 24. 240 litros. Beleza? Então, ele vai utilizar 240 litros. Agora, quantos pacotes ele vai utilizar, né? Então, eu vou pegar e vou dividir isso pelo que rende cada embalagem, que é 2,7 litros. Então, dividindo 240 por 2,7, ele vai precisar de aproximadamente 89 embalagens. Portanto, aqui, letra C.
Então, mais uma questãozinha. O que foi utilizado aqui, Elisma? Porcentagem simples. Saber a porcentagem de uma quantidade, basta multiplicar a razão centesimal, o percentual, vezes a quantidade. Então, lá a banheira tinha 300 litros, 80% dá 240. Eu quero saber quantos pacotes eu vou utilizar, pega esses 240 e o pacote é de 2,7 litros, então o resultado disso dá 89. E são 89, ele vai precisar de 89 embalagens. Então, no caso aí, letra C, né? Então é isso. Então a aula de hoje foi razão e proporção. Obrigado por ter ficado até agora. E a gente está à disposição aqui para perguntas e dúvidas.